Vamos ficar de pé mais uma vez, receber com alegria uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Robortella. Amém. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida desse homem de Deus. Senhor, obrigada pelo depósito, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida do pastor Robortella e através dele. Nós oramos essa noite para que o Senhor traga a nós, através dele, uma palavra vinda do teu trono, uma palavra fresca, Pai. E abençoamos a vida dele e a família dele, no nome de Jesus. Amém. Fique em pé, ainda de pé, queridos. Amém? Vira para o teu irmão e fala: se você ama o avivamento, você tem que aprender a ficar de pé. Que é Deus que te derruba. Amém? Queridos, antes de eu ministrar a palavra, tem um clipe que eu gostaria de passar. Eu só queria desafiar vocês. A gente trouxe algum material, alguns CDs nossos do Clamor, praticamente todos os CDs do Clamor pelas Nações. E tem o nosso último trabalho que nós fizemos. Você tem, Fred? Mostra, nós gravamos agora na conferência. Quantos ouviram falar da conferência profética do Clamor pelas Nações? Amém, glória a Deus. Nós gravamos lá com as participações da Ana Paula, Fernandinho, Nóbrega, Judson. Uma bênção, está disponível você lá atrás. E as mensagens também da conferência, amém? As mensagens, mensagens da Heidi Baker, mensagens de minhas, mensagem do Danduque e várias mensagens disponíveis para vocês, amém? Eu queria que soltasse o clipe para você. Pasquale, can you turn the lights down? Or these are our babies. I had a vision. I had a vision that changed my life, and I'll never be the same. I saw hundreds and hundreds and hundreds of thousands of children, and I thought, I don't want to see this. And I started screaming out loud, no, no. And then Jesus showed up. He looked at me with those eyes of love, those burning, Shandai, burning, passionate, fiery eyes of love, just like, and he looked at me and everything just changed. He looked at me and he said, there's always enough because I died. There's always enough because I died. This little girl taught me what love looks like. She taught me what love and mercy looks like. I know what this little girl does. You know, she has to sell her body, her one-legged body to eat. She sells her one-legged body to get a piece of bread. She sells her one-legged body, her one-legged 10-year-old body to drink a Coca-Cola. You know, this is like, somebody stop for one. Somebody, you know, this little girl is suffering out here. Like, the pain in her was incredible. And grandmother's a witch doctor. So when the house burned down and her leg burned off, grandmother said to the two older brothers, go out to the field and kill Helena. Kill her, stone her, because she's of no use to us. She's no value to us. She has no leg. So the brothers go out to the field and they throw rocks at her head and they think that she's dead. They think she's dead, but she's not. And she's lying there, bloody, broken, dying. This is so much. It's so clear. You can read the gospel and you can read it, and if you just talk to people and you don't understand that love looks like something, and you just say to Elena, I'm so sorry that that happened to you. What a cruddy mess of a life you have. And you don't say to her, come home and live with me. Then love isn't, I don't know what love is if it doesn't look like something. And one day, after a while, she just looks at me and she goes, Mama, I want to go home. And I thought,
no way. My first reaction was, no way, no way, no. I just said, no, you're not going back to that home. That's the most dysfunctional family that I've ever heard of, and I know a few. You know, it's like, that one, no. And she said, what do you mean? Do you think, you told me about grace. She said, you said Jesus forgives. You said Jesus loves. You said Jesus loves. You said love looks like something. You said mercy. She said, how can I not go home and tell my family about Jesus? How can I not go home and tell them about love? I just pray for radical love to just rock this generation, God. I ask you for love to just come in and stretch every heart, God. Show them what love looks like, God. Show them what love looks like, God. That they would just go out to the darkest places. They would go to the brothels. They would go to the drug dens. They would go to the streets. They would go to the villages. They would go to the universities, and they would stop for the one. And they would stop for the one every single day of their life. Not complicated. It's just stop for the one. Levante as suas mãos assim para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite nós possamos entender a mensagem do Evangelho, que vai muito, muito além de um culto, muito além de nós estarmos aqui nos sentindo bem, Senhor. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos mensageiros do amor, Pai. Somos chamados para viver o Evangelho de uma forma plena. Senhor, essa noite nós te pedimos o teu coração para o nosso coração. Te pedimos que o Senhor possa rasgar os céus e nos dar um pouquinho de compaixão para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Agora você pode se assentar. Muitas vezes nós não entendemos o que essa palavra significa. Às vezes nós pensamos que amar uma pessoa é simplesmente querer o bem só daquela pessoa, mas é muito mais do que isso. Jesus, ele fala de uma palavrinha chamada compaixão. Fala comigo, compaixão. A palavra compaixão é você não apenas sentir pena de uma pessoa, mas você se colocar no lugar daquela pessoa. E a compaixão, Jesus, quando ele olhava a multidão, ele se movia em íntima compaixão pelas pessoas. É muito mais do que você dar aquilo que sobra. É você se identificar com aquela pessoa. É você morrer junto com aquela pessoa. Você é uma dessas meninas que está passando por uma dificuldade, ter compaixão da situação como uma delas, pessoas tiveram com elas. É você pensar, quem sabe fosse uma filha minha, ou a minha esposa, ou a minha irmã, e você pensar, puxa, se fosse uma delas eu agiria diferente. Se fosse a minha mãe, se fosse a minha irmã, se fosse a minha filha, eu daria tudo o que eu tenho para ver a libertação e para passar o amor de Deus. Você está me entendendo? Então a palavra compaixão, ela precisa ser envolvida com a palavra entrega. A Bíblia diz assim em Jeremias, que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não é verdade? O original dessa palavra, se você estudar a palavra de todo o coração, é a palavra em hebraico shalem. Fala comigo, shalem. Mais alto, shalem. A palavra shalem no original significa completo, todo, inteiro, não pela metade, não com feridas, não com reservas. Então buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes shalem. Amém? Abra comigo aqui em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Você olha esse contexto, você não imagina o que aconteceu, mas deixa eu contar a história do que aconteceu. Havia acontecido a primeira multiplicação dos pães, os discípulos já tinham experimentado um milagre de Deus, e agora novamente eles passaram pelo mesmo cenário,
Deus provando a eles. Puxa vida, agora não é possível que eles vão falhar. Não é possível que eles não vão ter compaixão das pessoas. Não é verdade? Mas olha o que aconteceu com eles. Eles novamente não tinham nada para oferecer. Queridos, às vezes nós passamos pela mesma situação. Vez ou outra Deus nos leva a nós termos compaixão. Como diz aquele vídeo, parar por uma pessoa, ter compaixão de uma outra, dar a nossa vida em prol de uma causa. E quando você para e pensa, você é tão egoísta, você não faz isso. Mas olha o que aconteceu com eles. Eles retiveram, porque a Bíblia fala aqui no capítulo 8, versículo 5, que Jesus perguntou: quantos pães você tem? Temos 7. Mas você vai estudar um pouquinho e entender um pouco mais a história, o que aconteceu. Você descobre no versículo 16 que alguém escondeu um pão. Alguém teve medo de não dar certo dessa vez. Alguém pensou: puxa, a primeira multiplicação deu certo, mas quem sabe essa não vai dar, eu vou garantir o meu, eu vou guardar um pãozinho no barco. Eu não sei quem você acha que foi, eu tenho minhas dúvidas. Quem que você acha que foi? Não precisa responder. Quais dos discípulos escondeu o pão? Qual deles escondeu o pão? Quem sabe foi Tomé? Foi Judas? Não sei. A Bíblia não fala. Mas uma coisa ela fala: alguém não confiou e guardou o seu. Meus queridos, compaixão é você não guardar nada, é você confiar que aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer por completo. Alguém havia simplesmente não confiado. Um pouquinho antes aqui no capítulo 7, Jesus fala sobre a mulher sirofenícia. Em Hebreus fala que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então quando nós temos compaixão, nós vivemos pela fé, porque a fé é o teu coração entregue a Deus. Deus, o futuro é teu. Eu vou me doar para os meus irmãos, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Não é verdade? Mas olha que interessante, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mulher, a palavra de Deus fala que ela insistiu com Jesus para curar a sua filha. E foram 2 vezes na palavra de Deus, acontece 2 vezes na palavra, que Jesus elogia a fé de uma pessoa. As 2 vezes que Jesus elogiou a fé, nenhuma dessas 2 pessoas eram judias. Nenhuma era do povo de Deus. E eu fico pensando, quantas vezes, às vezes, as pessoas do mundo têm mais compaixão que nós. Quantas pessoas, às vezes se doam mais. Você vê pessoas se doando por causas, uma causa de uma baleia perdida lá no meio do oceano, tem alguém, sei lá, morrendo para não matar uma baleia. Já viu isso? Eu já vi, né? Ou na África, é muito comum você ver pessoas lá, humanitárias, que se doam, não é verdade? Ou às vezes, como aconteceu no Haiti, ou tantos outros países que sofrem catástrofes, pessoas se doam. Mas a minha pergunta é: aonde está a igreja? Sabe por quê? Essas pessoas estão indo com o coração para ajudar, mas elas não têm contato com a fé que transforma e um coração de compaixão que pode mudar a vida de uma pessoa. Diga para o teu irmão: você tem um relacionamento com Jesus, você tem contato com Deus que pode te dar todo o amor que você precisa. Você está me entendendo, queridos? A compaixão que você não tem, Deus pode te dar. O amor que você não sente pelos perdidos, Deus pode te dar. Uma causa Deus pode te dar. Você pode olhar para essas meninas e falar: mas isso não mexe comigo. Mas você pediu para Deus, fala: Senhor, me dá um pouquinho do teu amor por essas pessoas que estão nas ruas. Quando você faz isso, você abre uma porta, sabe para quê? Para que Deus, agora Ele está sendo sincero, agora Ele está falando a verdade, agora Ele está dizendo que Ele não tem, mas Ele está em contato com um Deus ilimitado, que pode dar todas as coisas. Então nós vamos fazer algo prático aqui essa noite. Você vai levantar a sua mão bem alto e falar: Senhor Jesus,
Eu não tenho o teu coração pelos perdidos, pelos rejeitados dessa sociedade. Mas essa noite, eu quero sentir um pouquinho dessa compaixão. Fala mais alto. Essa noite, eu quero sentir o teu amor queimando no meu coração. Essa noite, eu quero ser Shalem. Eu quero ser completo. Eu quero te encontrar. E eu quero entender o que o Senhor tem na minha vida. E eu entrego o meu coração ao Senhor. E eu abro espaço para o Senhor compartilhar o teu coração com o meu coração. Meus queridos, se você entender que você não ama as pessoas, mas é Deus que coloca esse amor em você, você vai entender que todos nós podemos ter compaixão. Todos nós podemos, de uma forma ou de outra, atuar com o reino de Deus. Amém? Eu falei da mulher cirofenícia, olha aqui também em Mateus capítulo 8, fala sobre o centurião romano. Jesus também elogiou a sua fé. Ele chegou para Jesus no capítulo 8 e disse assim: Senhor, meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse o Senhor: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber no meu teto. Dize somente uma palavra e meu criado será curado. Pois eu também sou um homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo, entra, e ele vai, e ele vem, e ele vem. E digo, e faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus. Jesus admirou a sua fé. E eu fico pensando, naquele grande dia, quando nós chegarmos lá, Jesus olhar para você e falar: meu filho, a sua fé, o seu coração me surpreendeu. É tudo o que a gente quer ouvir. Tudo que eu quero ouvir naquele dia não é saber se eu era conhecido, famoso, ou se fizemos grandes coisas só para Jesus. Naquele grande dia o que vai importar é: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Naquele dia só vai importar isso, queridos. Não vai importar quantos anos você tem, não vai importar qual é a sua escolaridade, não vai importar qual a sua cor, a sua nacionalidade. O que vai importar é: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me cobriu. Eu estava numa prisão e você foi me visitar. Sabe o que significa? Jesus está dizendo: a vida cristã é mais simples do que se parece. Mas ao mesmo tempo que ela é simples, ela envolve tudo. Eu falei da palavra Shalem, não é verdade? A palavra Shalem, ela significa completo, sem feridas, sem máscara, sem estar pela metade. Então, é possível buscar a Deus e não encontrá-lo. É possível estar na igreja e ao mesmo tempo não conhecer a Deus. É possível nós perdermos Deus, trabalhando para Deus. É possível, querido, nós prepararmos. Quantas igrejas hoje preparam as pessoas para ficarem? Mas Jesus quer preparar você para subir. Diga para o teu irmão: você não pertence a esse lugar. Você é um estrangeiro aqui. Eu me lembro a primeira vez que Deus me chamou para missões, né? E eu falei: Deus, eu fui para a África, eu estava indo para Moçambique, e eu me lembro que eu falei: Deus, a gente vai todo cheio, né? Eu vou pregar o evangelho, pessoas vão ser curadas, eu vou mostrar isso, eu vou falar de Jesus. Aqueles irmãos lá, aquelas pessoas lá não sabem nada. E de repente eu comecei a caminhar, conhecer, e descobri que eu não sabia nada. E comecei a descobrir que eu não tinha nada para oferecer. Me reuni com 7 irmãos. Dos 7 irmãos, 4 já haviam morrido e ressuscitado. Me perguntaram assim: pastor, o que vocês fazem no Brasil quando os pastores morrem? Aí eu falei: olha, eu não sei como é que em São Luís, lá em Belo Horizonte a gente enterra os pastores.
E eles falaram: aqui na África a gente ora para eles ressuscitarem, porque eles são muito poucos, a gente precisa deles. Queridos, você já parou para perguntar para Deus por que Deus cura mais na África, ou talvez no interior do Maranhão, ou aqui no interior do Piauí, mais do que ele cura nos grandes centros? Você já fez essa pergunta para Deus, cara? Por que Deus cura mais? Será que Deus ele ama mais as pessoas? Não! É porque simplesmente, preste atenção, essas pessoas, elas são Shalem. Elas não têm outra coisa a não ser Deus. Elas entendem. Eu me lembro, queridos, na África, em alguns evangelismos que nós fizemos, as pessoas andavam 4 horas a pé para ouvir a palavra de Deus. Eu não acredito que você andou a pé 4 horas para estar aqui essa noite. Eu não acredito que você está tão enfermo que você andou 4 horas com expectativa. Queridos, compaixão tem a ver com expectativa de fé. Eu quero dizer que Deus move quando Ele vê um coração disposto a pagar qualquer preço para ver Deus. Deus se move mais, sabe por quê? Porque as pessoas se entregam mais. Deus se move mais porque tem pessoas que morrem de uma dor de cabeça, de uma gripe. E aqui a gente tem farmácia, tem remédio, tem hospital. Eu não estou dizendo que Deus não cura, eu estou dizendo que Deus espera os seus Shalom.